Pessoal, vamos falar dessa matéria que saiu no dia de hoje, aqui no site da revista Exame, né, que eu sou assinante, inclusive é um excelente portal de notícias, onde o Rodrigo Abreu fala, né, sobre o futuro aqui da vida da nova Oi, né, o que esperar agora da Oi após a saída da recuperação judicial. Eu acho que a Oi ela sai da recuperação judicial logo depois desse leilão que nós teremos agora no dia 22 de agosto, né? Próxima segunda-feira, já está chegando aí, hoje já é dia 18, né? E eu acredito que a gente já saia da recuperação judicial na semana que vem, depois desse leilão, e vamos pós-leilão, né? Da Sociedade de Propósito Específico, Torres 2, aqueles 8.000 sites, né? Que vai acontecer às 15 horas e 30 minutos lá na 7ª Vara Empresarial, de novo, né? No dia 22 de agosto. E vamos ver o que o Rodrigo Abreu fala aqui, né, sobre a empresa, enfim, o que a gente pode esperar da nova Oi. Antes de mais nada, se você está chegando aqui no canal Investir Sempre, muito prazer, meu nome é Guilherme Borges, eu sou contador e investidor de Oi, atualmente com 100 mil ações Oi BR3 em carteira, e tenho o canal Investir Sempre, onde eu trago diversos temas e assuntos relacionados à Bolsa de Valores, renda variável, ativos listados em bolsa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você quiser compartilhar. Lembrando, tá, gente, que nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra nem de venda e muito menos de manutenção de ativos. Perfeito, pessoal? Então vamos lá, antes de mais nada, já começar a leitura dessa matéria. E se eu sempre falo, né, gente, se você puder ajudar o canal, já se torne membro aqui do nosso canal, contribua dando o seu valeu. As duas opções estão embaixo do vídeo, ajuda muito aqui no projeto do canal Investir Sempre. Então a Oi, né, a operadora, está saindo da maior recuperação judicial da história do Brasil, é um feito, né? Agora começa outro desafio, voltar a crescer, menor, né, claro, que ela vai ter, a gente imagina que a Oi ela já comece aí com uma receita anual em torno de 10 bilhões de reais, né, uma margem EBITDA que deve girar em torno de uns 20, 22%, só que mais focada, né, e no mercado em transformação. Esse mais focado, é claro, que vai ser uma parte em tecnologia, né, principalmente representada ali pela Oi Soluções, e uma outra parte ali na fibra ótica, né, principalmente quando a gente fala em Oi Fibra. Você se lembra das árvores de Natal feitas com fios de fibra ótica? Elas foram sensação, né, das famílias nas metrópoles no fim da década de 90, quando a tecnologia começou a ser conhecida mundo afora, né? No Brasil, na época o Brasil se preparava para aquelas privatizações, né, do sistema Telebrás, enfim, num leilão que movimentou na época 19 bilhões de dólares. Então a gente se lembra, né, daquela fatídica época, né, onde era tudo estatal, né, era uma coisa horrorosa, as pessoas ficavam horas numa fila, às vezes ficava aí 4, 5 horas numa fila para poder comprar uma linha telefônica custava a mesma coisa que custa um carro, né, enfim, né, aquelas épocas, né, que a gente tinha a telefonia no Brasil toda estatizada, né. Então você veja como que essa mentalidade estatal realmente não funciona. Não funciona em nenhum setor aí da economia, né? Muito menos nas telecomunicações. Por isso que é importante privatizar tudo, né? Então em 2023 a privatização... agora em 2023, né, gente? No ano que vem a privatização vai completar 25 anos. As peças natalinas que quando lançadas custavam uma pequena fortuna, né, seguem à venda. No Mercado Livre, por exemplo, é possível comprar uma, né, por R$400, enfim. Eles vão fazendo algumas comparações em relação à fibra ótica, né, como que era caro, enfim, e essas decorações aí. Apesar de ter sido extremamente bem sucedido, né, a privatização em democratizar a telefonia fixa e celular, o Brasil passou anos atrasado, né, na adoção da fibra, exatamente da fibra ótica para o serviço de conexão à internet. Agora, né, e principalmente com a Oi Fibra, né, o crescimento e a maturação desse CNPJ, que é a Oi Fibra, finalmente nós estamos vivendo, né, aqui no nosso país, no Brasil, uma mudança de conectividade que vai acelerar e muito a difusão da banda larga de alta velocidade nos próximos anos. Tanto esse atraso no Brasil como a atual revolução que se avizinha tem o mesmo protagonista, né, claro, né, de novo, a Oi, agora através da Oi Fibra. A companhia tem sob seus cuidados, né, a cobertura de todos os estados brasileiros, né, com exceção de São Paulo, né, está perto de sair do processo de recuperação judicial. Vamos lembrar que o estado de São Paulo, quem é muito forte lá é a Vivo, né, gente? A Vivo que domina o estado de São Paulo.
né, que inclusive tem um grande benefício por causa disso, né, enfim, a gente está falando do estado mais populoso, mais rico do Brasil, essa coisa toda. Então falta apenas agora a homologação da justiça para encerrar o caso. De novo, né, eu acho que depois do dia 22, ou até no próprio dia 22/8, depois do leilão, isso tudo deve acontecer, tá, gente? A Oi renegociou o que seria, né, pelo dólar atual, equivalente a 85 bilhões de reais em dívidas, fazendo a conversão, tá, gente, do dólar. A gente está vendo o dólar mais de 5 reais atualmente, e agora tem um passivo de 16 bilhões de reais, né? A dívida líquida, né? Quando você pega a bruta, subtrai o caixa. O plano montado para a recuperação judicial da empresa, desenhado por Rodrigo Abreu, pelo excelente, né, Rodrigo Abreu, CEO da empresa desde início de 2019 e com toda a sua, na verdade, início de 2020, né? 2020, se eu não me engano. E com toda a sua carreira construída no setor, é a razão para o fim desse atraso de 2 décadas no país, né? Ganhamos finalmente o direito de virar a página, disse Rodrigo Abreu, nessa entrevista que a gente vai ver que ele deu ao Exame, né? O Rodrigo Abreu, inclusive, logo quando ele entrou na Caixa, a gente gravou um vídeo aqui no canal falando, né, da entrada dele na Caixa. Ele estava antes ali no conselho de administração da empresa e depois ele foi... a entrada dele na Oi, né? Eu falei Caixa, a entrada dele na Oi, ele estava no conselho de administração da Oi e depois ele se tornou aí CEO da empresa, né? E vem, na minha visão, desempenhando um excelente trabalho, revolucionou a governança corporativa da empresa, né? Que era uma governança corporativa extremamente falha, né? Até ele chegar, e depois que ele chegou, nós tivemos aí sim uma excelência na governança corporativa, realmente seriedade, compromisso, honestidade, probidade, né? Que é isso que nos interessa quando a gente investe em qualquer empresa. Com o Rodrigo Abreu, a Oi passou a ter isso na sua governança corporativa, no Rodrigo Abreu, na figura de CEO da empresa. A Oi que surge, né, desse processo é totalmente diferente do que os brasileiros estavam acostumados a ver. Basicamente, a Oi vendeu todos os seus ativos fixos, o que movimentou quase 30 bilhões de reais. Foram vendidas as torres de telefonia celular, né, a operação de clientes móveis para, claro, TIM e Vivo, o negócio de TV por assinatura via satélite, os data centers, né, e também a rede fixa de banda larga. E este último negócio é a razão da mudança que ocorre aqui no país, né? Para vender sua rede de alta velocidade, uma das maiores do mundo em extensão, foi preciso tirar pelo menos parte do atraso acumulado em décadas de subinvestimento, né? Também não é o caso, né? Mas a questão do subinvestimento é um dos problemas que empresas estatais têm, né? Não é o caso aqui, tá? Não é o caso. Mas, por exemplo, a gente viu o que aconteceu com a Eletrobras nesses últimos anos, né? Nessas últimas 2 décadas. Além da empresa ter sido aí dilapidada em diversos escândalos de corrupção, não conseguia investir, né? E qual que é o grande problema de empresas não investirem? Ficam atrasadas em termos de tecnologia, né? E o país como um todo fica prejudicado. O trabalho realmente focado na nova Oi começa agora, né? Afirmou Rodrigo Abreu, mentor do plano de transformação. Por isso que eu falo, né, gente? Tem muita gente criticando, porque a Oi divulgou o EBITDA da Oi, tá muito pequeno isso aqui. Gente, a Oi tá acabando de sair de um processo super complexo de recuperação judicial, de reestruturação. Não vamos começar a exigir da Oi agora bons números, né, gente? Isso aqui é até questão de bom senso, né? Tem que ter bom senso na hora de fazer investimento. Tem que ter bom senso também. Não acho que você entrou na Bolsa de Valores investindo na Oi, que você vai ficar rico em 6 meses, 1 ano. Não, você pode ganhar dinheiro, mas isso é um processo também, né? Então, sempre quando a gente vai analisar a Bolsa de Valores, né, as pessoas que são investidores mais experientes da Bolsa de Valores têm muito isso em mente. Mas a pessoa que está chegando agora, você não vai ficar rico na Bolsa de Valores, simplesmente investir na Oi agora, só não está subindo, divulgou um resultado, o EBITDA está baixo. Meu amigo, a Oi é uma gigante. Está se reestruturando agora, as coisas não acontecem do dia para a noite igual você acha que tem que acontecer. Você não vai ficar rico do dia para a noite na Bolsa de Valores. A Oi ela não vai começar a dar bilhões de reais em lucros do dia para a noite. A empresa ela estava quebrada, dilapidada, né? Teve muita interferência política dentro da Oi. É um processo, é um tempo até a empresa voltar, né, a realmente ser lucrativa, gerar bom EBITDA, dessa coisa toda, né, gente? Então, investir na Bolsa de Valores, a gente tem que ter esse bom senso também de entender o contexto que as empresas em reestruturação como a Oi estão, né, inseridas. Então, quando em janeiro de 2019, né, foi anunciado que a companhia se voltaria totalmente para a fibra, ninguém tinha dimensão do que essa fala significava, né? A nova Oi, que nasce após todo o esforço dos últimos anos, é muito mais leve.
tudo foi vendido para pagar as dívidas, nem tudo, né? Muita coisa foi vendida para pagar as dívidas e a estratégia foi remodelada para que a Oi passasse a ser uma varejista de serviços e soluções digitais baseada em banda larga para clientes residenciais e corporativos. Bem diferente do modelo das demais teles, né? E do desenho que surgiu com a privatização. A capacidade de rede, né, que dará suporte a isso, será alugada da própria Vital, sim, a gente já sabe, Oi Fibra, né, alugando a rede de fibra ótica da Vital, que nasceu da venda, né, da infraestrutura de fibra para um fundo, né, na verdade são dois fundos aí do BTG Pactual, tá? Do mesmo grupo de controle aqui da Exame, que inclusive, né, são meus parceiros, né, o BTG Pactual, parceiro nosso aqui do canal, né? Jogo de gigantes. Quem é quem no setor de telecom hoje? Claro, TIM e Telefônica, né? A receita líquida nos últimos 12 meses. A que tem a maior receita aqui fica com a Claro, né? É Claro? Não. A Telefônica, 45%. A Claro, 40%. Na verdade, quem domina, né, o mercado hoje em dia aqui no Brasil é a Claro e a Vivo Telefônica e a TIM com 20% em termos de receita líquida no setor de telecom hoje, né? O EBITDA, a gente consegue ver aqui, mas aqui eles estão mostrando basicamente os dados, né, de Claro, Vivo e TIM, né? Então não tem da Oi aqui, que é o que nos interessa. Mas vamos em frente. Ao fim de 2016, quando a Oi entrou, né, em recuperação judicial, tinha pouco mais de 260 milhões de receita vindas aí dessa tecnologia. No balanço do segundo trimestre de 2022, indica que neste ano só esse serviço trará cerca de 4 bilhões de reais em receita para a companhia. Está crescendo, né, gente? Ao todo, cerca de 10 bilhões de reais em faturamento anual, conforme eu tinha comentado com vocês, que é a receita bruta da empresa, né? 10 bi de faturamento anual. Em 2018, quando começaram os investimentos nessa área, a empresa terminou o ano com 1,2 milhão, né, de casas com acesso à internet de alta velocidade, né, que é de fibra ótica. E ao entregar a infraestrutura para a Vital já eram 16 milhões aí de casas passadas, né? A gente sabe que uma coisa é casa passada, né? Que a outra coisa são casas conectadas. Casas conectadas é o que nos interessa, que aí é a Oi Fibra, né? Há 6 anos, quando começou a reorganizar sua dívida, a Oi nem sequer tinha clientes desse tipo, né? Eram 5,2 milhões de assinantes de banda larga, praticamente todos, né, no cobre e no cabo. Se eu não me engano, estou falando daquele cabo coaxial, enfim. São outros tipos de tecnologia, né, bem mais atrasados. Em junho deste ano, eram 7,3 milhões de unidades geradoras de receita sobre fibra, né? Ou seja, esse serviço efetivamente contratado. Ou seja, de serviço efetivamente contratado. Nesse número, né, conta 2 vezes quem compra acesso à internet e telefonia fixa nesse sistema. Então é porque eles têm essa questão aí dessa contabilidade. Mas enfim. Bom, investir na expansão da fibra não era apenas um plano ligado à demanda, né? Era um único caminho dada a velocidade com que a telefonia fixa se deteriorou. A receita de telefonia fixa, que era de 10 bilhões de reais quando a empresa começou a recuperação judicial, caiu para 3 bilhões no ano passado e segue recuando. Na comparação dos 6 primeiros meses de 2022 para 2021, um tombo de 45%. Agora o potencial da venda, né, de serviço de fibra ótica entra no lugar. Temos finalmente a perspectiva de sermos geradores de caixa, né, num horizonte de médio prazo. Dias caixa. Eu acredito que já em 2023, né, hoje já deve estar gerando caixa aí. Explicando que isso significa um prazo de aproximadamente 2 anos, talvez. Eu acho que sempre quando ele fala 2 anos, a gente pode esperar menos tempo, né? Porque os executivos, eles sempre dão prazos bem conservadores. Mas eu acho que em 2023, né, que um ano e meio, isso já é plenamente plausível, possível. A expectativa é que a margem de geração de caixa fique aí em torno de 20%. O analista do BTG Pactual, né, o Cadu Siqueira, estima que esse percentual está hoje em torno de 14%. A rentabilidade ficará muito diferente dos seus antigos pares, né, como TIM, Claro e Telefônica, nas quais a geração de caixa está acima de 40% da receita. Porém, os investimentos necessários, já que não há rede própria, também despencam, né? A Oi vinha investindo numa média de 7 bilhões a 8 bilhões de reais nos últimos anos para reverter o atraso da fibra. A expectativa do Rodrigo Abreu é que esse investimento caia para cerca de 1,5 bilhão por ano, né? Agora todo focado em seu crescimento. Ao vender a rede de fibra para a Vital e agora Esteli, né,
abriu para a Vital, né? Agora, Estel, né? A Oi, Esta, enfim, empresa aí é Tele que fala que empresa aí de imóvel, né? Claro, também, né? Fundamentalmente abriu a porta para que a infraestrutura que construiu seja usada por outras empresas que vão brigar com ela por clientes, né? Mas ao mesmo tempo, segundo o executivo, vai poder também vender serviços que antes não estavam em seu portfólio e que agora vão chegar para complementar a oferta de conectividade, como conteúdos e parcerias em educação, saúde e produtos financeiros, por exemplo. Seria bem interessante, por exemplo, a Oi abrir uma joint venture, né, de um banco digital, um baita de um negócio aí. São CNPJs, né, gente? É o que eu tô falando, assim. A Oi, ela vai já tem alguns CNPJs criados, mas enfim, e vai criar outros que, obviamente, vão nascer, entre aspas, do zero, né? Bem entre aspas, que pelo menos já nasce com a marca Oi, mas que estão nascendo do zero aí, né? Pelo menos do zero em termos de receita. E a Oi vai ter que maturar esses negócios. O que é que eu tô me referindo? Estou me referindo, por exemplo, a Tato, estou me referindo... A Serrede já está tendo receita, né? A gente viu a receita da Serrede agora no segundo tri, 93 milhões. Mas estou me referindo a Oi Place, a Oi Play, enfim, possíveis aí joint ventures que a Oi for criar, ou novas subsidiárias e por aí vai, tá, gente? Então a empresa, ela tá vindo aí, né? Mas assim, tudo isso aí são CNPJs que começam com zero de receita, então... muita coisa ali, como, assim, né, que a gente vai ver daqui 10 anos. Daqui a 10 anos será outra empresa, claro, com esses projetos todos maturados, o próprio Expert, né, mas vai demandar um tempo aí de paciência nossa, né, pra gente ver isso aí tudo maturar. Então a venda da rede de fibra da Oi criou uma nova companhia, a Vital, né? E também trouxe para o Brasil um modelo de rede neutra, o que muda totalmente a cara do setor. Amos Ganesh, né, um israelense que se tornou conhecido no país por ter construído a única empresa concorrente de um operador de telefonia fixa, né, que veio do sistema Telebrás, que foi aí no caso a GVT, depois a GVT ela foi adquirida pela Vivo, né, em 2015, é o presidente da Vital. O projeto dessa nova empresa é levar a fibra para 34 milhões, né, de casas até o final de 2025. Isso equivale a mais do que dobrar a infraestrutura comprada aí da Oi. Só que esses acessos não serão vendidos ao público, né, e sim para provedores que esses sim ficarão encarregados da oferta à população, né. Aqui eles montam, né, um quadro de receita líquida, né, da Oi, né. A Oi em 2016 tinha uma receita líquida de 26 bilhões de reais, a nova Oi, que está em vermelho, vocês estão conseguindo ver aqui, né, 10 bilhões, né, então uma empresa menor. O EBITDA, né, segundo os dados agora que a gente imagina para 2022, 7,7 bilhões, né, era a Oi lá de 2016, quando entrou em recuperação judicial, agora foi para 2 bilhões, então mais ou menos uma margem do EBITDA sobre a receita líquida de 20%, né, antes era de 30%, né. Bom, aqui eles colocam alguns pontos, a dívida líquida, que lá em 2016 estava em 40,3 bilhões de reais, agora foi para 16. Os clientes, né, de banda larga, que em 2016, aí por número de unidades geradoras, né, de receita, estava em 5,2, agora está em 7,3, enfim, né, são algumas métricas aí da empresa. O que vai acontecer no país só tem precedente com a universalização da telefonia de voz fixa e celular que ocorreu após a privatização. A expectativa é que dos cerca de 90 milhões de domicílios que existem no país, entre residências e negócios, né, pelo menos 63 milhões tenham acesso à fibra ótica até 2025. Né? Uma expectativa bem interessante. Né? Um país com 220 milhões de habitantes, né, está chegando lá. Ainda tem muito chão, mas está chegando. E essa expectativa leva em consideração apenas as projeções oficiais da Vital e da Telefônica Vivo. Né? A companhia tem foco em São Paulo, já tem hoje uma rede de fibra aí que chega a 21 milhões de casas. Né? Hoje o Brasil tem 42 milhões, né, de domicílios com serviço de banda larga contratado, e esse total, né, e desse total 26 milhões são acessos por fibra, conforme dados aí da Anatel. Em densidade demográfica, isso significa menos de 20 acessos a cada 100 habitantes, muito inferior aos 36 de Hong Kong, né, que Hong Kong tinha 5 anos atrás, por exemplo. Hoje em dia Hong Kong deve ter bem mais que 40 aí, né. O espaço que a Oi deixou no mercado e as dimensões continentais do Brasil, né, possibilitaram o surgimento de empresas regionais provedoras de internet por meio da construção de redes menores. Né. Esses novos negócios ergueram sua infraestrutura já em fibra. Hoje o Brasil conta com 20 dessas companhias de menor porte chamadas de competitivas, né,
porque concorrem com as grandes teles que vieram da privatização. E elas respondem por mais de 60% dos acessos de banda larga com fibra contratados no Brasil. Ou 38%, né, de todo o mercado, considerando todas as tecnologias. Algumas delas cresceram tanto que foram à bolsa, né, e listaram suas ações, fizeram obviamente o famoso IPO, como a BrisaNet, Desktop e Unifique. Inclusive foi mais recente nessas 3 empresas aí. Ainda é esperado uma grande consolidação desses negócios com fusões e aquisições, né? E tomara que a Oi ela compre, né? Consiga mais para frente a Fibra consiga comprar alguns desses negócios aí. Para essas empresas, né, e tantas outras que surgirem, e tantas outras que surgirem, né, e ampliarem seus limites para a Vital, né, que a Vital sim ela vai poder vender o seu acesso à infraestrutura. São todos clientes em potencial aí da Vital, né, essa aqui é a grande questão. E essas companhias vão oferecer o serviço à população. Na visão, né, aí do Ganesh, né, Ganesh, enfim, que é o CEO da Vital, o acesso à internet vai se tornar uma commodity, né? O diferencial estará na qualidade do atendimento e não mais na rede. Mais do que isso, a banda larga vai poder ser vendida por qualquer companhia que vir nesse serviço, né? Ou seja, que olhar nesse serviço um complemento para o seu negócio. Hoje a Vital tem cerca de 30 clientes pequenos provedores, além da Oi como cliente âncora, né? Na verdade, faço até uma correção, a Vital está com cerca de 40 clientes, né? Segundo o último dado trimestral que a Oi divulgou aí. Então, o Ganesh ele contou na entrevista que entre os contratos que está negociando está uma grande rede varejista, né? Já imaginou? Vai ser possível contratar banda larga no mercado, né? Enfim, vamos ver como é que isso aí vai ser operacionalizado. Para entender um pouco melhor do que está acontecendo no Brasil e a empolgação, né, do CEO da Vital, um exemplo ilustrativo é um pequeno negócio que está nascendo, a empresa Axial, né, que contratou a rede da Vital para oferecer acesso à internet. Com um investimento inicial de 50 milhões de reais, o plano da empresa é atender 12 cidades do Paraná, com projeção de alcançar aí 50 municípios até o fim de 2023, incluindo alguns no Rio Grande do Sul. Christian Alberti, né, diretor de operações da Axial, explicou que a ideia não é só ser um provedor com acesso à internet, streaming games, que é o pacote básico das empresas competitivas, né? O objetivo é vender um conjunto de soluções e serviços para residências com monitoramento e segurança. O modelo de rede neutra criado para a recuperação judicial da Oi e mais as oportunidades que surgiram, né, com as competitivas levou também a Vivo a ter uma frente semelhante ao que foi criado para a Vital, né, em seu negócio. Só que no caso, né, da Vivo, isso será feito apenas, que é Telefônica Vivo, né, os espanhóis, apenas para fora do estado de São Paulo, né, foco de sua atuação no que era conhecido como telefonia fixa, que hoje é basicamente internet. E por ela também que agora, a maioria das ligações telefônicas acontece. Como investir em infraestrutura exige muito capital, a Vivo ela busca, né, um parceiro financeiro. Quem se associou ao negócio com um aporte de 1,8 bilhão de reais foi o fundo de investimento canadense, né, o CDPQ, enfim, lá do Quebec. Isso aí vocês estão vendo o nome deles em francês, né? Vamos lembrar que o Quebec faz parte do Canadá francês. Mas vamos lá. A presença, né, de um grande investidor financeiro junto ao grupo espanhol e o fato, né, de a Vital ser controlada por um fundo de investimentos não é uma coincidência. O modelo de rede neutra fora do Brasil também é basicamente suportado por agentes desse tipo, porque se trata de um negócio de infraestrutura e não de venda para o varejo, né, que exige um atendimento sofisticado e o conhecimento das particularidades de cada região e população. O maior negócio de rede neutra do mundo é a Digital Colony, né, resultado da combinação de 2 grupos de investimento, a Digital Bridge, né, e a Colony Capital, que tem juntos 30 bilhões de dólares sob gestão para infraestrutura digital, né? Eles são norte-americanos, tá, gente? Esse pessoal aí, grupo riquíssimo dos Estados Unidos. A companhia já controla um total de 350 mil sites de torres em todo o mundo, né? Nem todos ativos. Sites de torres seriam torres mesmo, tá, gente? Igual a Oi tá vendendo aí 8 mil, enfim, né? Controla também 220 mil quilômetros de fibra ótica, 125 data centers e 40 mil pequenas células móveis, né? No Brasil, eles são donos da Highline, né, que nasceu com a infraestrutura de torres celulares, e da Scala Data Centers, né, o Scala Data Centers, enfim, ambas de venda para o atacado. O grupo chegou a avaliar a compra, né, da rede
da Oi para ampliar sua presença no país. No caso da Vital, para dobrar a cobertura que comprou, serão necessários mais 30 bilhões de reais em investimentos. A empresa já contratou financiamento para os primeiros 5,7 bilhões que vai aplicar nessa expansão. Inclusive, isso aí foi através de debêntures, né, gente? A Oi segue minoritária na Vital com uma fatia na ordem de 35% e não participará dos investimentos da empresa. Eu acho que, inclusive, quando tiver o IPO, né, da Vital, pessoal, esse IPO deve acontecer em 2024. A Vital ela já está cadastrando suas demonstrações financeiras lá junto à B3, né? Vão lembrar que a Vital precisa... Qualquer empresa para fazer o IPO tem que ter 3 anos de demonstrações contábeis publicadas na B3, tá? Esse é um dos pré-requisitos. Eu acredito que a Oi no final, aí, quando tiver esse IPO, ela vai ficar com os 25% da Vital, tá? E o resto ela deve vender aí no mercado. Esta é a minha visão, né? Vamos ver. Então, e não participará dos investimentos da empresa. Deve, porém, conseguir alguns bilhões de reais quando a Vital fizer seu IPO, né? Um passo já programado. Esses papéis poderão ser vendidos na bolsa para pagar parte dos compromissos que ficaram, né? Se o mercado de capitais melhorar, é possível que essa operação ocorra em 2023. Na minha visão, em 2024, porque são 3 anos, né? A Vital ela acabou de completar um ano aí de bolsa, enfim, se os meus cálculos estiverem corretos, né? Então eles estão fazendo aqui basicamente um gráfico, né, da evolução da base de clientes de banda larga no país, né? Em 2017 eram aí da base total, né? Eram 12,9 milhões de pessoas, agora temos uma base total de 41, né? Já aqui para 2021 a última atualização, 41,6 milhões, né? De clientes em potencial, e disso aí 19,4 são os clientes que estão na banda larga aí no Brasil, ou seja, já é o número de clientes já cobertos por esse tipo de tecnologia, tamanho da base de clientes de empresas, né? Agora eles colocam TIM, Vivo, claro, enfim, isso aí não nos interessa, entre aspas, tanto porque a gente precisa, né, ver o que a Oi, né, divulga, mas enfim. 5G, a fibra no ar. O leilão para as frequências de 5G, feito pelo governo federal em 2021, arrecadou 47 bilhões de reais em licenças vendidas. Essa tecnologia, que promete alta velocidade e capacidade de transmissão de dados pelos smartphones, né, ou seja, pelo ar, também é toda suportada pela fibra. Essa mudança também está totalmente relacionada com a expansão que o país fez nos últimos 4 anos, né, e que ainda vai fazer. O CEO lá da Vital, né, ele explica que a maioria das pessoas ainda não se atentou para o que a tecnologia, né, 5G significa em termos de desenho de infraestrutura. A transmissão das informações será feita por redes, né, de fibra com gigantescos Wi-Fi fora do solo, né? Esses Wi-Fi a que ele se refere são as antenas de telefonia celular que vão espelhar o sinal que vem do chão para a fibra. É assim também que esse acesso vai crescer. E não só pela quantidade de casas, né, que vão ter o fio passando pela porta. Nessa nova tecnologia já não é mais a velocidade que está em jogo, e sim a latência, que é basicamente o gap, né, ou seja, a lacuna de tempo que a informação leva desde a origem para o destino. Então é a rapidez, né? Essa é a grande questão. O tempo de resposta do 5G promete ser muito mais veloz, muito mais rápido que a velocidade de resposta de uma ação humana, né? No Brasil, como a evolução das redes fixas de banda larga ficaram atrasadas, a conectividade aconteceu basicamente pelos telefones móveis. Foi assim que o país se tornou o quinto em população online e reconhecidamente um dos mais abertos a novidades do mundo. Depois que a Oi vendeu o seu negócio nesse segmento, são basicamente 3 grandes operadoras, né? No varejo, Vivo, TIM, claro. Todas elas participaram do leilão de 5G e agora já brigam na velocidade dos lançamentos, né? Em primeiro lugar do país a ter o serviço foi o Distrito Federal, mas a cada dia surgem novos anúncios. Então, assim, a gente está vendo aí diversas capitais, né, inclusive já anunciando que a tecnologia é 5G, então Distrito Federal, Brasília, né, Belo Horizonte, por aí vai. Em primeiro lugar foi o Distrito Federal mesmo, né? E aqui eles continuam que a combinação do 5G e da fibra, além do uso, né, pelas pessoas, promete deslanchar no Brasil a internet das coisas, né, a comunicação máquina a máquina. Isso é interessante, né? Nessa mesma edição, né, da revista Exame, o presidente da Associação Brasileira de Private Equity Venture Capital, né, do Brasil, Piero Minardi, explica que a explosão dos investimentos em capital de risco e das startups no país não foi uma bolha, né, porque há muito a fazer na frente de digitalização, processo que estava atrasado por falta de infraestrutura, né. Vivemos um círculo virtuoso, enfim,
Estamos falando aí de um terreno muito fértil, né, igual ele coloca aqui, de melhorias e expansão de todas essas tecnologias aí na área de telecomunicações. Pessoal, então é isso, né? Basicamente aqui está falando o seguinte, né, gente? Oi, está saindo da recuperação judicial, temos uma avenida ainda de crescimento de trabalho que o nosso querido Rodrigo Abreu vai ter que fazer, né? Já está fazendo, na verdade, né? E eu confio muito na capacidade de execução dele aí na empresa. Claro que é algo que requer tempo, requer paciência do investidor. A empresa deve estar saindo da recuperação judicial, ao que tudo indica, já na semana que vem, né? Isso que a gente espera. E que a Oi Fibra só está aí crescendo, né? A Oi Fibra que vem com um baita diferencial competitivo, seja a qualidade da fibra da Oi, seja o preço, né, que é extremamente acessível. A gente está vendo aí a Oi divulgar promoções de 400, 500 mega por R$100 por mês, em débito em conta, mais Oi Expert. Temos ainda essas outras matrizes da Oi, esses outros CNPJs da Oi a serem desenvolvidos, igual eu já comentei com vocês. A própria Vital, né, gente, que ao longo do tempo vai ser uma fonte de receita muito importante aí para o grupo Oi, claro, né? A Vital, a Vital vai ser uma coligada aí da Oi. A Oi ela deve ficar, na minha visão, com os 25% da Vital, é isso que eu acho, né? Se não for 25%, que seja 30%, eventualmente até 20%, mas eu acho que 25% é um número plausível. Então, assim, é uma avenida de crescimento, é uma avenida de bons presságios, né, que a gente tem aí para Oi ao longo do tempo, né? Então tudo isso a gente tem que ter bastante paciência e ir acompanhando, né? Mas bacana, vamos ver, né, quais serão os passos, principalmente semana que vem, né, da Oi, dessa saída da recuperação judicial. Mas você vê, né, que a gente já vê essas matérias justamente falando, né, da saída da recuperação judicial, a nova Oi, o futuro da nova Oi, bons presságios, né, pessoal? Vamos acompanhando aí. E está aí no nosso parceiro, né, Revista Exame, que é do BTG, meu parceiro comercial aqui do canal. Estamos juntos, né? Pessoal, se você gostou do vídeo, já se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilha esse vídeo com quem você quiser compartilhar. Lembrando, tá, gente, que nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra nem de venda e muito menos de manutenção de ativos. Forte abraço a todos vocês, até a próxima. Fui!